Vamos lá, então. Hoje mais um vídeo aqui no canal. E hoje o tema é para você que quer baixar os seus 10 quilômetros de uma hora. Sim, para muitos pode parecer esse vídeo, quem sabe até um pouco trivial, mas eu tenho certeza porque eu atendo centenas de pessoas que têm essa primeira meta de conseguir correr um 10 km abaixo de uma hora, ou seja, abaixo de 6 minutos por quilômetro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, sou treinador de corrida e a ideia aqui do canal é sempre eu trazer vídeos que não são vídeos, são aulas, onde eu fico aqui por 20, 30 minutos, o que for necessário, para debater ao longo de um tema, eu trazer a minha visão como treinador, o que a ciência hoje nos mostra e principalmente alguns relatos de alguns alunos, o que eu vou tendo de resultado com esses alunos ao longo do tempo. Então, se você ainda nunca correu um 10 quilômetros abaixo de uma hora, eu tenho certeza que esse vídeo vai te trazer alguns ensinamentos, tá? Eu já planejei alguns outros vídeos para você que acompanha aqui no canal sobre como baixar dos 50, dos 40 minutos, mas calma, tá? Uma coisa de cada vez, porque tem detalhes diferentes que vão influenciar tanto no volume quanto na intensidade e densidade desse treinamento. Eu já explico isso com mais detalhes. Eu vou fazendo sempre um roteiro aqui para não me perder e eu não me estender em alguns detalhes. Uma coisa fundamental quando a gente pensa em baixar tempo, seja ele nas distâncias de 5, 10, 21, 42, é que eu tenho que ter muito claro o quão atingível é aquela meta ou não. Então, a primeira coisa que você tem que ter claro é, se você quer correr sub uma hora os seus 10 quilômetros, ou você tem que estar correndo já os seus 5 quilômetros abaixo de 30 minutos, né? Esse é um dos primeiros pré-requisitos, ou então você já tem que estar correndo, se você ainda não tem nenhum teste recente de 5 quilômetros, você tem que ter um 10 quilômetros ali para uma hora uma hora 2. Não adianta você correr um 10K para 1 hora e 15 e querer baixar de uma hora assim, tá? Rapidamente. Então, esse é o primeiro detalhe que a gente tem que ter muito claro. O segundo ponto que eu acho que é fundamental sempre é ter clareza sobre o que é necessário fazer ao longo desse processo de treinamento. Muitas vezes aqui, se você está escutando um barulhinho, que é um ursinho, é o meu cachorro que está ali brincando com o urso dele enlouquecido. Então, se você escutar algum barulho, saiba que é o meu cachorro que está brincando com o urso dele. É urso novo, então ele gosta muito. Então, o que que é a ideia, tá? Eu ter muito claro o que eu quero com cada sessão, com cada parte do processo de treinamento. O que que significa isso? Significa que você, quando estar treinando, saber por que você está fazendo cada uma daquelas etapas de treino. E aí eu me deparei recentemente com uma pessoa que ela tem essa meta de correr sub uma hora os 10 quilômetros e ela treinava sem treinador e a principal questão que ela acreditava até aquele momento era que para ela baixar, para ela atingir esse tempo, era necessário fazer o quê? Mais treinos. Só que quando eu fui fazer uma análise superficial sobre os treinos dela, não é que faltavam mais treinos, isso eu já debati em outros casos, em outros vídeos aqui. Faltava qualidade nos seus treinos. O que eu quero dizer quando falta qualidade nos seus treinos? Faltava, por exemplo, ela ter treino de 600, 800 metros, 1000 metros em ritmo-alvo dela de prova. Ou em ritmo-alvo dela dos abaixo de 6 por quilômetro. O que ela fazia muito? Rodagem. Alguns fartleks aleatórios, mas faltava treinos mais qualitativos. É impossível a gente querer melhorar algo se nós não treinarmos aquilo. É como eu querer aprender a tocar cavaco se eu não treinar cavaco, eu treinar pandeiro. Cara, não tem como. Eu não vou melhorar aquilo ali se eu não fizer aquilo. Então eu tenho que entender, se eu quero correr num determinado ritmo, eu tenho que dar estímulos para o meu corpo naqueles ritmos também. Só que não é só isso. Para eu sustentar isso
além dos 600 metros, além dos 800, além do 1 quilômetro, transferir isso para os 10K, eu tenho que melhorar outras capacidades, entre elas de limiar, de VO2 máximo, dar base aeróbica necessária para que eu fique ali 59, 58 minutos correndo nessa intensidade. Compreendido esse primeiro momento, agora, se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, principalmente para me ajudar a fazer com que o YouTube recomende cada vez mais esse e outros conteúdos e principalmente para você cada vez mais ter semanalmente esse tipo de material, de conteúdo para agregar na sua corrida de rua. Então clica aqui, se inscreve e ainda se não deu um joinha, dá um joinha. Se quer dar um desjoinha, não tem problema. Dá o seu feedback, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o que você não gostou, por exemplo, deste tema aqui. O que acontece, tá? Próximo passo é muitas pessoas, e foi o caso dessa pessoa que me procurou, elas tentam no aleatório, ou seja, vai deixando os treinos de forma muito aleatória, tentando, como se fosse através de chutes, fazer com que aquilo ali dê certo num determinado momento. Por pessoas, às vezes a pessoa é um pouco talentosa na corrida, e eu digo talentosa, é aquela pessoa que tem uma predisposição já genética. Sabe aquele amigo, aquela amiga que você treina 1, 2 anos aí e não conseguiu ainda baixar de 1 hora os seus 10K. Aí tem aquele amigo, aquela amiga que faz 1 mês que está treinando, vai fazer uma prova contigo e do nada ela corre tipo 55 minutos. Comenta aqui se você tem algum amigo, um amigo meio talentoso, talentosa aí. Eu já conheci pessoas assim, tá? Que ela, com pouco, bem menos de treino, ela estava batendo tempos semelhantes ao que eu tinha lá com 2, 3, 4 anos de treino. Essa pessoa tem uma predisposição. Seja lá na infância, ela teve muitos estímulos de treinamento, ou ela tem realmente na parte genética dela uma predisposição para esportes de endurance. Então, isso vai acabar que ela vai ter uma resposta muito mais rápida que a sua, porque ela também ainda não treina com uma certa regularidade, não treina ainda com uma certa estruturação. Vocês ainda estão treinando, vamos lá, dessa forma aleatória. Quando colocar estrutura, quando colocar processo nessas duas pessoas, pode ter certeza, ela vai desenvolver muito mais rapidamente. Mas, por favor, sempre use como comparação você com você mesmo. A sua evolução pautada no que você vem fazendo e o que você almeja dentro da corrida. Então, dito isso, eu tenho que entender que para eu conseguir atingir essa meta mais rapidamente, eu preciso de uma organização, de um planejamento de treinos. E aí, o que eu sempre recomendo para os meus alunos é que a gente colocar, primeira coisa, uma prova. Por que uma prova? A prova, ela tem um ambiente, um local onde você vai estar muito mais pronto para tentar buscar aquele seu recorde pessoal. Um local onde você, tanto fisicamente, emocionalmente, energeticamente, podemos dizer assim, o ambiente está muito propício para isso. Porque você se prepara, você cuida da alimentação, você dorme melhor, tem outras pessoas com aquele mesmo objetivo, aquele mesmo desejo que o seu. Então, tudo isso vai influenciar positivamente se você não é uma pessoa nervosa, ansiosa, que na verdade fica mais travado ou travada na hora de correr numa prova do que mais solto, relaxado e principalmente motivado. Então isso tem que ser levado em consideração, mas normalmente eu recomendo tentar fazer isso em uma prova. Beleza, achamos a data da prova. Agora o próximo passo, eu tenho que entender o que vai ser necessário construir até aquela data. O que eu tenho que ter de pré-requisitos, tá? Eu falei para você ali no início desse vídeo que você tem que ter alguns pré-requisitos em relação a tempo, seja no 5K, ou se você não correu ainda um 10 km, ou se você já corre um 10 km também, um pré-requisito, um tempo aproximadamente tem que estar fazendo. Agora é o prazo que eu tenho de preparação. Eu não posso querer fazer isso com 1 semana, 2 semanas. Que nem hoje eu recebi uma nova aluna que está procurando para fazer uma preparação para a TAF para 1 mês. Que é correr 12 minutos, 2.400 em 12 minutos, sendo que a pessoa não corre nem 2K. Não é viável isso fazer em 1 mês. Então, tem que ter um entendimento, e o objetivo aqui do canal é esse, é trazer consciência, trazer esclarecimento para que você saiba, quando você tem uma determinada meta, um objetivo, quanto tempo, o que é necessário fazer para atingi-lo, senão gera frustração. Então, eu tenho que ter um prazo para fazer isso. Esse prazo, ele vai ser de
2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano? Eu normalmente vou te falar bem a verdade, tá? Essa meta aqui de um 10K sub 1 hora, para a grande maioria das pessoas, e aí que eu vou dizer, vou separar entre homens e mulheres. Por quê? O homem, ele tem uma capacidade aeróbica, seu sistema como um todo, ele vai ter um resultado mais rapidamente que a mulher. Isso é fisiológico. Isso não é eu que estou tirando da minha cabeça. Isso, fisiologicamente, a gente tem a estrutura, tanto ela muscular, esquelética, pulmonar e cardíaca, diferente homens e mulheres. Então, eu tenho que entender que vai ter sim um resultado no curto, médio e no longo prazo diferente. Ponto. Segunda etapa, eu tenho que entender que quando a gente pensa num planejamento, em média, a gente está falando aí de 6 meses, um tempo bom para a gente conseguir baixar dessa primeira meta de correr 1 hora. Ah, Felipe, mas eu corro para 1 hora e 15. Tem que ver alguns fatores. Se você tem um sobrepeso ou obesidade, sim, isso vai ser uma barreira mais longa, porque é que o foco não é nem abaixo de 1 hora. A primeira coisa é fazer você emagrecer. Se perder peso, reduzir, ficar mais leve, aí o resultado ele vai vir automaticamente. Agora, se você é uma pessoa que está com massa corporal como um todo normal, está dentro do seu peso, e você está treinando com regularidade, diria que em torno de 6 meses é super possível da gente atingir. 6 meses treinando para os 10 quilômetros. Não são 6 meses de treino, tá? Não confunda isso. Uma pessoa iniciante, 6 meses, muitas vezes vai estar recém atingindo seus primeiros 5 km, melhorando esse 5K, já quem sabe tendo algum pouquinho mais de volume, chegando num 7, 8, para que isso seja mais consistente essa evolução. Agora, quando a gente pensa mulheres, esse tempo ele pode se estender um pouquinho mais. Por que ele pode se estender, às vezes chegando a 8 meses, 9 meses de duração? Porque o sistema, seja ele cardíaco, pulmonar, ele tem um desfavorecimento, vamos pensar assim, comparado aos homens. Então ela vai levar um pouco mais de tempo. Não que isso seja impossível, pelo contrário, tá? Eu tenho hoje tranquilamente, olha, a grande maioria das minhas alunas correndo um 10K abaixo de 1 hora, tá? E aquelas que tinham o objetivo dos 10 quilômetros, tá? A grande maioria realmente está atingindo já essa meta. E aí outras metas, como depois vem abaixo de 55, abaixo de 50, abaixo de 45, algumas já batendo na casa aí dos 40 e pouquinhos ali, então tá bem bacana. Beleza, entendemos isso? Agora a gente vai para uma próxima etapa importantíssima de treinamento. Entender a estrutura do treino ideal. O que é a estrutura de um treino ideal? Quando eu vou para um treinamento, primeira coisa, eu tenho que dividir entre a sessão de treino, o microciclo de treino, que é a semana, o mesociclo, que é o mês. Então, isso é uma estrutura. Eu tenho um planejamento, uma organização desse treinamento. Dentro do meu meso, então eu vou ter pequenos microciclos, ou seja, cada semana. Vamos pensar então, dentro do mês tem 4 microciclos, que são 4 semanas de treinamento. Dentro de cada semana, eu vou ter quantas sessões? 3, 4, 5 sessões? Para você que está começando, e essa primeira meta, eu diria que 3 sessões na semana está mais do que suficiente para atingir essa meta. Ok, como que vai ser feita essa estrutura? Se a gente começar com 3 estruturas de treinos sistematicamente, eu diria que dentro de 3 meses você vai ver uma grande evolução já nos seus resultados na corrida, tá? Entre elas, o primeiro é a gente ter pelo menos um treino de rodagem na semana. Tá? Um treino de rodagem, o que seria esse treino de rodagem? Pode ser por tempo, em torno de 30, 40, 45 minutos de rodagem leve. Essa rodagem, ela normalmente, ela tem que ser, eu gosto de fazer um trabalho, nesse caso para os 10K, ele 10 a 20 segundos mais lento do que o seu ritmo-alvo. Ou seja, se o seu objetivo é correr para 5,55 por quilômetro, estou falando ali 20 segundos mais lento, a gente está falando para 6,15 por quilômetro, para cima. Ou seja, 6,15, 6,20, 6,30 por quilômetro. É uma rodagem fácil. Se você está condicionando para correr
um 10K sub 1 hora, 6h20, 6h30 tem que ser relativamente moderado para fácil. Entendido isso? Depois, nós temos que ter treinos de ritmo. O que são treinos de ritmo? Você deve ter pelo menos uma vez na semana ou uma vez a cada 10, 12, 15 dias um treino de ritmo. Tá? Esse treino de ritmo ele pode ser tanto em formato do intervalado extensivo ou quanto um ritmado contínuo. Vamos diferenciar esses dois. Primeiro, intervalado extensivo. Um treino de ritmo do intervalado extensivo, para um corredor, uma corredora que corre nessa casa de um pace de 5,55, a gente está falando ele acima de 1 km, ele já é extensivo. Então, ou seja, uma duração acima de 5 minutos ali, eu já considero como um treino extensivo. Dito isso, eu preciso organizar qual o tamanho que eu quero que seja cada uma dessas séries. Ou posso dividir em várias séries ou séries e diferentes blocos. Mas vamos pensar que esse volume desse treino ele tem que ser menor do que os seus 10K, tá? Do que a sua prova-alvo. Eu gosto de trabalhar normalmente ali com 3, 4 séries de 1.400, 1.600, 2 quilômetros por intervalos, e aí normalmente esse intervalo por um descanso passivo ou ativo, tá? Gosto mais do intervalo ativo. O que é o intervalo ativo? Caminhando ou trote. Para um corredor neste nível, a caminhada ela se encaixa mais. Por quê? Vamos pensar, se está correndo a 5,55, o seu trote vai ser lá na casa de 8 por quilômetro. Tá? Então, muitas vezes fica um trote muito arrastado. Então, uma caminhada ela vai ser mais proveitosa do que tentar um trote. Tá? Então, essa é uma sugestão. Como que pode ser um modelo de treino ritmado contínuo? Então, um ritmado onde eu não tenho esses intervalados, né? essas variações de séries. 4 a 6, 7 quilômetros no seu ritmo de prova-alvo. Então, um treino ritmado na semana, onde ele tem um aquecimento, e aqui um detalhe bem importante. Todo o treinamento ele deve anteceder com um aquecimento, e um bom aquecimento, principalmente nesses treinos mais qualitativos. O treino de ritmo, o treino intervalado, o treino de velocidade, o fartlek, ele deve vir na sequência, né? Ele deve vir após um bom aquecimento. Porque esse aquecimento ele vai permitir com que desde a primeira série você faça qualidade no treino. Senão você já começa cansado, fadigado e aquele treino demora a encaixar e vai aquecer lá na segunda para a terceira série. Aí já perdeu quase todo o treinamento de por qualidade, tá? Então sempre anteceda com um bom aquecimento. Se você quer, por exemplo, que eu faça um vídeo sobre como aquecer certo, como aquecer do jeito certo, comenta aqui embaixo, tá? Que aí eu posso bolar um vídeo bacana aí, como que eu sugiro sempre para meus alunos fazer um bom aquecimento. Agora, eu faço então essas séries ali de 4 a 7 quilômetros. Séries não. Você faz então um treino de 4 a 7 quilômetros no seu ritmo-alvo de prova. Então, se o objetivo é correr ali 5,50, 5,55 por quilômetro, essa vai ser a sua margem de treino. Pode ser feito num formato, às vezes, um pouco também mais progressivo, ou seja, sai nos primeiros 2 km a 6 por quilômetro e vai aumentando a cada 2 quilômetros, baixando ali em torno de 5, 7, 10 segundos por quilômetro. É uma boa alternativa também de um ritmado progressivo, tá? Que a gente utiliza como nomenclatura como treinadores. Entendemos agora o treino de ritmo, entendemos o treino de rodagem, que é o treino que a gente vai dar uma boa base aeróbica. Agora eu preciso de um terceiro treino, que esse tipo de treino aqui, ele vai entrar principalmente no início da preparação, tá? Eu gosto muito de utilizar. Para quê? Eu preciso entender que se hoje você corre um 10 km para 6,5 por quilômetro e você quer correr para 5,55, 10 segundos mais rápido por quilômetro, você precisa sim de VO2, você precisa de base aeróbica, você precisa melhorar seu limiar, mas você precisa ganhar mais velocidade. Claro que esse treino de velocidade ele vai ser diferente. Se você acompanhar o canal em outros vídeos aqui, você vai entender que o volume que eu vou estar sugerindo de treinos para uma pessoa que quer correr abaixo de 50 minutos, depois abaixo de 40, abaixo de 35 minutos, são treinos diferentes.
né? Hoje eu tenho o objetivo de correr na casa dos 33 minutos no meu 10K. E o meu treino hoje é diferente de quando eu queria correr abaixo de 40, tanto em volume, intensidade de treino. Hoje eu fiz de manhã 7 séries de 1.000 para 3,20, 3,25 por quilômetro. Ou seja, é um treino diferente para quem está querendo correr abaixo de 1 hora. Entende? Então, tudo são estruturas de treinamento e intensidade, volume e densidade que vão diferenciar para que você atinja o seu objetivo. Então, esse tipo aqui de treino que eu vou estar te sugerindo é os treinos de velocidade. O que são os treinos de velocidade? São aqueles treinos onde o objetivo não só é melhorar a sua economia de corrida, mas também você criar aspectos tanto físico, mas também neuromuscular, a ponto de você consiga coordenar seus braços, suas pernas numa velocidade mais alta. Porque o que acontece? É muito comum. Eu já escutei alunos falando, eu estava lá, tentei correr mais rápido, mas aí parece que a perna eu ia me perdendo na passada. Por quê? Porque ainda não tinha essa capacidade neuromuscular de coordenar a sua passada mais rapidamente. Então, isso deve ser treinado. E aqui, esses treinos de velocidade, eu gosto ali de colocar treinos de 100 metros, 200 metros, 300 metros. Por quê? Porque você é um corredor, uma corredora, que o seu treino de velocidade vai ser ali para pace de 5, tá? 5,10, 4,50, um tirozinho um pouquinho mais curto ali de 100, 150 metros, 4,40. Tá muito mais rápido que isso, às vezes não é tão utilizável essa velocidade, tá? Ou então você vai fazer um, dois com qualidade e os outros vai perder muita qualidade. Então tem que sempre botar na balança o quão intenso deve ser esse tiro. Mas uma coisa bem importante aqui é entender que são treinos onde o objetivo sim é muitas vezes explorar a velocidade. Eu tenho alunos onde, por mais que ele corra a um pace lá de 6 por quilômetro ou um pouco mais alto, vou ter treinos onde o objetivo até vai ser correr abaixo de 4,30. Mas o que? É um período muito específico, muito curto, tá? São tiros muito curtos e só uma janela da preparação dele. Depois, ao longo do processo, isso vai mudando. E aqui, esse treino de velocidade, eu te recomendo que seja lá no seu primeiro mês, segundo mês de preparação. Lá mais perto da prova, esses treinos já começam a ficar mais sumidos, tá? Vai fazer quantas vezes na semana? No máximo uma vez na semana, tá? No máximo uma vez na semana. E também, muitas vezes eu gosto de trabalhar ali um treino na semana de velocidade, na outra um treino mais de limiar, de VO2, na outra semana volta a velocidade, ou faz 2, 3 semanas de velocidade, depois entra um treino de VO2. Então tudo isso vai depender do nível de condição que esse aluno tem, da capacidade que ele se encontra e principalmente como que está todo ao redor dele. Não adianta eu colocar um treino de velocidade e dar muito volume em velocidade. O que eu digo muito volume? Aqui, para você, eu recomendo 5, 6, 7 séries de velocidade, ou seja, 5, 6 de 200 metros. Não vou colocar como eu coloco para atletas ali, alunos meus que correm para abaixo de 40, que a gente faz às vezes 15, 20 séries de 200. Por quê? 20, 10, 15 séries de 400. Mas essa pessoa, ela já está há 5, 6 anos treinando, ela faz um treinamento regular de força, reforço muscular, porque quando você correr mais rápido, vai exigir mais da sua musculatura. Você vai precisar estar mais forte. Então tem que ter cuidado. Tá? Então, esses detalhezinhos são muito importantes. E aqui, uns principais erros, tá? Quais são os erros que normalmente você comete e que acaba influenciando e você não consegue baixar dessa sua meta aí que você tem de correr abaixo de 1 hora? Não controla o ritmo nos treinos, ou seja, treina de forma aleatória, não tem cuidado algum com as intensidades, com a velocidade da sua corrida, exagera nos tiros, e é isso que eu estava falando, quer fazer que nem o seu amiguinho, sua amiguinha faz lá 10, 12, 15 vezes de velocidade, e às vezes só quer fazer tiro de 400, de 500, porque é o mais comum entre alguns corredores, mas que usam de forma errada. Para um corredor que corre a pace 6, ou quer correr um pouquinho abaixo de 6 por quilômetro o seu 10K, 400 metros, fica às vezes um tiro muito extenso, você não consegue melhorar sua velocidade. Está cometendo esse erro. Falta consistência semanal, treina uma semana, treina 3 vezes, na outra treina um, na outra treina um de novo, depois quer treinar 5 para recuperar as que perdeu. Isso é falta de consistência, tem que ter regularidade. E
Um outro que é muito comum, não cuida do descanso. Esse eu tenho casos de alunos que eu cobro bastante, que é não cuida do descanso. Fica até tarde mexendo no celular, dorme pouco, se alimenta mal, porque a alimentação também influencia no descanso. Não adianta querer marcar fisioterapia toda semana para recuperar se o sono está um lixo. Não tem como. O sono é o principal reparador do seu músculo, da sua estrutura tendínea, das suas articulações. Tá dormindo mal, tá recuperando mal, o treino vai ser uma bosta. É isso. Esse é o resultado final, tá? E aí, uma dica extra aqui para sua evolução é a estratégia que você deve usar para sua prova. Eu gosto sempre de recomendar para os alunos, para as primeiras provas nessa casa de querer baixar de 1 hora, fazer uma estratégia mais progressiva, tá? Por que progressivo? Sai mais próximo ali de um 6, 6 e 10, não sai muito forte na sua prova e vai sentindo ela, tentando baixar ao longo dela, em torno de 2, 3 segundos. Tem casos de pessoas que não conseguem fazer isso, ou seja, não conseguem ter um controle, uma percepção no seu início de sair leve. Por quê? Tá nervoso, tá nervosa, tá naquela euforia e já sai um pouquinho mais forte. Nesses casos aqui, o que eu recomendo? Faz os primeiros em torno de 500, 600 metros um pouco mais forte lá na sua prova e aí já dá aquela conferida no relógio ou no celular ali como você está controlando. Para logo na sequência já controlar mais na casa ali do 6, dos 5,50, 6. Por quê? Se você fizer o primeiro e o segundo quilômetro lá para 5,30, vai quebrar no final. Tá? Então tem que ter muito essa administração de ritmo e organizar a sua estratégia no dia da sua prova é fundamental para um bom resultado. Se você quer que eu, por exemplo, seja o seu treinador e organize todo esse processo para você, no link da descrição tem o passo a passo para você se tornar meu aluno. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.